amigos! Começa mais um podcast bíblico. Você aí de casa, seja muito bem-vindo. O programa de hoje está especial. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. E quantos ensinamentos nós temos para o dia de hoje? Já prepare aqui a sua Bíblia Sagrada. Abra ali no Novo Testamento. E você vai abrir no primeiro livro que vai aparecer, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ver hoje a respeito de João Batista e também o batismo de Jesus. E cada versículo aqui a gente vai ver cumprimentos de promessas, ensinamentos, vamos ver o exemplo que Jesus sempre está nos dando, enfim. Fica ligadinho até o final, porque como você bem sabe, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. Então é bênção do início ao fim. E além de você de casa, que nos acompanha sempre com muito carinho, com muita alegria, aqui nos estúdios eu também estou muito bem acompanhada para fazer esse estudo juntamente com você aí de casa. Começo aqui dando as honras, quem está vindo pela primeira vez, Pastor Abner. Seja muito bem-vindo, pastor, e quais as suas expectativas sobre o programa de hoje? Bom dia, dona Júlia. Olha, a expectativa está lá em cima, né? Que vai ser um momento aqui maravilhoso, onde a gente vai aprender com a palavra de Deus, vamos aqui conversar, bater um papo e eu creio que a sabedoria ela vai com certeza ser acrescentada na nossa vida e vai edificar todo mundo que estiver assistindo também. Sim, eu creio. Vai ser mais um tijolinho na sua construção diária para conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor e sendo cada vez mais parecido com Ele, né? Tendo para si o caráter de Cristo, o jeito de Cristo, a personalidade do próprio Senhor, sendo a imagem e semelhança, né? Quem também está conosco no dia de hoje, que se eu não me engano já esteve aqui no podcast bíblico, e se voltou é porque gostou do programa, não é verdade? Pastor William, seja muito bem-vindo. Obrigado, dona Júlia, bom estar aqui de volta, com o pessoal, com a senhora também, falando da palavra de Deus, qualquer oportunidade que a gente tenha, é uma bênção para a gente pregar o evangelho, e com um tema, um texto tão abençoado assim, né, rico em palavras e ensinamentos, é bom aqui que a gente troca essa sabedoria, a gente recebe, também dá, e vai ser bênção para a glória de Deus. Vai ser bênção, tenho certeza disso, já está sendo. Inclusive, como sempre ensinamos aqui, para você, quando for ler a sua Bíblia em casa, quando for estudar a palavra, sempre convide o Espírito Santo, até porque ele é o autor deste livro. De Gênesis a Apocalipse, foram vários homens, mulheres de Deus, mas inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia não vai se contradizer, porque teve um autor, né? Apesar de vários homens e mulheres, a gente vê que teve um autor, o Espírito Santo. E você tem o privilégio dele não só morar dentro de você, mas estar aqui ó, ao seu lado, te dando a interpretação correta de cada versículo aqui, tá bom? Então vou pedir para o pastor Abner trazer essa bênção no dia de hoje. Pode ser, bênção, pastor? Com certeza. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor venha clarear, meu Deus, os nossos pensamentos, que o Senhor venha tomar a frente de tudo, nos dando sabedoria, meu Pai, e mostrar, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que está ali escondido na palavra, para que, meu Deus, venha ajudar a cada um, meu Deus, que esteja, meu Deus, assistindo essa programação, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. E agora podemos começar aqui em Mateus, capítulo 3. Como eu já te adiantei, nós vamos ver sobre João Batista e também o batismo de Jesus. Relembrando, como nós vimos na aula teológica, que o capítulo 1, 2 e 3 são ali a introdução, representam a introdução que Mateus dá apresentando a genealogia, toda a trajetória de Jesus ali ainda criança, né? E aqui a gente vai ver sobre o batismo dele e depois já começa o ministério dele ali no capítulo 4, também nós vamos ver isso. Mas vamos lá, começando aqui, vai falar muito sobre o João Batista. Você bem sabe que João Batista, ele é o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 40, no versículo 3, a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho para o Senhor. Então a gente vê João Batista sendo uma promessa viva ali, que aquele que viria depois dele seria o Messias. E algo interessante também, que isso aqui eu fui pesquisar, eu não sabia disso, achei extremamente interessante e relevante também, porque faz uma referência de João Batista ao profeta Elias. Se a gente for ler aqui na Bíblia, vai dizer assim, do versículo 1 ao 4,
Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E a respeito de João, o profeta, Isaías tinha escrito o seguinte, que é Isaías 40, versículo 3. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram as entradas retas para ele. Aqui vai dizer no versículo 4... João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. É interessante, né? Esse comportamento, a vestimenta, a alimentação é diferente, mas isso é um link com Elias. A gente aqui passa às vezes desapercebido nisso, mas para o povo judeu isso era importante. Elias, lá em 2 Reis, vai dizer que ele era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Para o povo judeu, Elias era uma grande referência. Então, nós vemos esse link que Mateus quer deixar claro. E quando falamos sobre João Batista, ele é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. E aí a pergunta que eu faço aqui para os pastores também, né? Será que nós estamos, preparando o caminho para o Senhor? Ou a gente está só dificultando o caminho para o Senhor? O que o senhor diz, pastor William? Eu acredito que tem muita gente aqui que obviamente, é levantada por Deus para poder ser um caminho de bênçãos, uma porta de entrada para que Deus alcance outras vidas, mas tem gente também que é a raça de víboras que João vai falar, né? Porque depende muito da postura que a pessoa tem. Eu, particularmente, eu gosto muito de João Batista, porque ele era muito agressivo naquilo que ele acreditava. Ousado, né? Ele era muito ousado, ele era muito, assim, não tinha dúvidas. Eu vejo hoje em dia uma geração de pessoas que às vezes é crente, mas tem um jeitinho meio do mundo, mas é meio assim. Ele acreditava que ele era a voz que clamava no deserto e não tinha um meio termo. Eu tô aqui de 8 às 5 e depois eu vou para casa descansar na minha cama. Não, ele era agressivo. Ele comia o mel silvestre, o gafanhoto. Ele literalmente se doava por aquilo que ele acreditava. Eu acho que se a gente tiver pessoas que tenham essa característica, for muito fiel àquilo que acredita, vai ser tão grande, fazer coisas tão maravilhosas, assim como João Batista foi usado para fazer. Sim, e infelizmente, não é, pastor Abner? Tem pessoas até dentro da igreja que não têm esse comportamento de preparar o caminho para aqueles que estão chegando. De repente, é uma resistência com novos convertidos, sendo que estão num processo de santidade, assim como nós também estamos, mas não tem esse olhar de misericórdia com o outro, não prepara o caminho para o outro, só dificulta aquela pessoa em conhecer o Senhor e ir à igreja, né? É verdade. Só complementando até o que o pastor William falou, Sim. Eu entendo que isso tudo tem a ver com a questão de viver o propósito. Então, o João Batista, ele entendia qual era o propósito dele e, por causa disso, ele acreditava nisso, vivia para aquilo. Então, quando a gente, de repente, tem um ministério, tem um cargo na igreja, mas a gente não entendeu ainda qual é o propósito daquilo, então a gente acaba pecando em alguma coisa, afastando alguém, dando mau testemunho. A gente não entende que, através desse propósito, a gente vai deixar um legado. E o legado vai ser a partir daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente fala. Então, o João Batista deixou esse legado. E a gente precisa também deixar esse legado para que as pessoas venham conhecer a Jesus, preparar, na verdade, o caminho para Jesus entrar na vida das pessoas, né? Exatamente, não afastar, né? Não criar uma barreira, uma resistência. Se a gente continuar aqui a leitura, no versículo 5 vai dizer, né? Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse, ninhada de cobras venenosas, ou como diz a Arque, raça de víbora. É bem pesado, bem ousado, né? Ele fala, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Aqui é interessante porque, entre aspas, ele coloca, né, uma fala que os fariseus, os saduceus, tinham muitos, né? Eles falavam, Abraão é nosso antepassado, mas aí João Batista vem ensinando, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Aqui é muito interessante porque quando falava sobre os mestres da lei, eles caíam muito na religiosidade.
de achar que porque estavam na linhagem de Abraão, filhos de Abraão, eles eram mais especiais, achando que os rituais religiosos que eles faziam tinham algum valor, como se comprasse a salvação. Mas não, os nossos esforços não podem comprar a Deus. E a gente sabe, né? Filho de pastor ouve muito isso também, de que Deus não tem netos. Exatamente. Então, é individual. Você precisa ter arrependimento, precisa aceitar ao Senhor. E a salvação é individual, né? Exatamente. Salvação é como eu já começo a ensinar até a minha filha, né? Minha filha tem 4 aninhos, mas ela já é bem entendida. E eu falo para ela sempre: você vai crescer, você vai chegar um momento que você vai batizar, você vai chegar no momento que vai, né, ter que aceitar Jesus. Então, a gente precisa ensinar isso às pessoas, né? Ensinar que as pessoas precisam se voltar para Deus. Se arrepender, Se né? arrepender. Que as pessoas precisam realmente olhar para si e falar: poxa, tem algo em mim que ainda precisa mudar. E eu consigo mudar isso em Jesus, né? Sim. E a conversão nada mais é do que uma mudança de direção. A gente ouve muito isso no GPS, quando fala no trânsito, né? Para você fazer uma conversão à direita, uma conversão à esquerda, ou seja, você muda de direção. Se você iria reto, você ia parar em um destino, mas se você virou, quer dizer que você vai parar em outro destino, enfim. Conversão, mudança de direção. E aqui, João Batista é muito claro, né, na fala dele, de que as pessoas precisam mostrar frutos de arrependimento. A pessoa tem que ter um comportamento, né, pastor William? Uma fala, uma personalidade diferente quando ela aceita Cristo e começa a caminhar. Tem que demonstrar os frutos. Tem que ser realmente convertida, né? Tem gente que é convencida, que se acha crente, que se acha... É muito achismo, muito... Não, eu vou... Mas não é só sobre o que você faz externamente, como a senhora falou. Os saduceus e fariseus, eles eram muito religiosos externamente, tinham muito uma postura, uma vestimenta, mas dentro do próprio coração não tinham um fruto de arrependimento. E João Batista, ele vem expondo, é uma pregação muito expositiva de pecado. E eu, como eu falei, eu gosto muito de João Batista porque Jesus, ele chega a falar que dentre os nascidos de mulher não existiu profeta maior do que João Batista. Ele literalmente viveu, como o pastor Abner falou, o propósito dele aqui na terra. Então, você não vê João Batista fazendo milagre, você não vê João Batista curando, você não vê João Batista fazendo curando, expulsando demônios. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, a gente tem que fazer porque foi uma ordenança. Né? Mas é um chamado específico de pregação, de salvação e arrependimento, que é uma coisa que a gente deve fazer. Eu estava estudando um pouco o discipulado que acontece, né? A gente hoje discipula... por meio da pregação, por meio dos nossos encontros, das reuniões, e nos países, os evangelhos sempre crescem mais nos países onde eles são perseguidos. E aí teve um rapaz que ele era evangelista nesses países, ele falou que a gente, no Ocidente, evangeliza de forma errada, que a gente primeiro apresenta Jesus e depois traz a pessoa para perto. Se a pessoa quiser Jesus, a gente traz a pessoa para perto. Que lá... eles primeiro se aproximam, mostram quem são, vão criando uma amizade, vão mostrando que tem paz, vão mostrando que tem cura, vão mostrando que tem felicidade, até que chega um momento que a pessoa fala: como que você consegue ter isso? E aí ela mostra Jesus e aí a taxa de aceitação é muito maior. Porque eles conheceram a árvore pelos frutos, né? O propósito, né? Exatamente. E o senhor tocou num ponto interessante também, porque você falou a pessoa ática é convertida. Aí eu já lembrei de Pedro, que aí Jesus virou para ele depois de Pedro andar lado a lado com Jesus, presenciar vários milagres, enfim, ele andou sobre as águas. Sim. Mas aí Jesus vira pra ele: ó, quando você se converter, quando você for crente. Imagina a decepção de Pedro, falou: poxa. Ainda não sou, né? Meu Deus. Mas é isso, e é mudança de comportamento. A gente vê Pedro ainda muito impulsivo, a gente vê muitas coisas ainda que precisaram ser moldadas, e já em Atos a gente vê um outro Pedro. Sim, completamente. Nós vemos um Pedro cheio do Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, realmente demonstrando esses frutos de arrependimento, que a pessoa, ela busca reparar o seu erro, né? E tem uma frase muito interessante que fala assim: se você vê alguma coisa boa em mim, é Cristo. Se você vê alguma coisa ruim, má em mim, aí sou eu mesmo. Porque a gente só é capaz de produzir bons frutos, ter bons resultados, se estamos ligados a Jesus. Porque do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito.
Por isso que Pedro foi transformado, porque teve habitando nele e constrangendo ele o Espírito Santo. Ele estava ligado à videira. Eu costumo falar que o pecado original, né, é o eu. Até então, todos no céu ficavam, santo é o Senhor, apontando para Deus, apontando para Deus. E aí, quando Lúcifer, ele pensa, e eu? Né? Então, o eu, a própria capacidade de ficar em si, de olhar para si, é a raiz de todo mal. Vem orgulho, ciúme, todas as raízes pecaminosas que a gente tem sempre vem do eu. Né? Então, tudo que é bom é ele. Porque o eu... O que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. Aqui no versículo 10, a gente vai ver qual era a condenação para esses fariseus e saduceus que se achavam, né, por ser já descendentes de Abraão, nada de ruim vai acontecer comigo, não preciso passar pelo batismo, não tenho do que me arrepender, já tenho as minhas práticas religiosas. Aí no 10 vai dizer, o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, João Batista está mostrando algo que mais à frente Jesus vai bater nessa tecla várias vezes, os dois caminhos. Sim. Ou se arrepende, ou já está condenado. Ah, mas eu não quero decidir. Não decidir já é uma decisão, você já está decidindo estar condenado. É como se Jesus fosse um barquinho salva-vidas, você não quer entrar nesse barco. Então, você já está condenado. E nós temos esse caminho de arrependimento. Aí a gente vai pular aqui para o batismo de Jesus, que o tempo está corrido, misericórdia. E vai dizer no versículo 13, naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista, mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Olha só a postura que Jesus tem aqui, porque se João Batista estava pregando, arrependam-se dos seus pecados, Jesus tinha o quê para se arrepender e ser batizado? Ele estava também nos dando o exemplo, né? Mas o que o senhor me diz, pastor Abel? O que Jesus teve que se batizar? Então, primeiramente, o exemplo, né? Ele mostrou que ele, por mais que seja Deus, que estava ali como Deus também, mas ele estava como homem. Então, todo homem precisava passar por aquilo. Todos nós precisamos passar por aquilo. Por aquilo que? A remissão dos pecados, né? O arrependimento. Quando nós entendemos que Jesus, sem pecado, ele se batiza, ele é levado, né, a ser batizado pelo João Batista, nos mostra que quem sou eu então para não batizar? Quem sou eu então para não me arrepender? A gente se coloca talvez até como uma obrigação para nós. Por quê? Porque o João Batista, foi até algo que me chamou a atenção aqui também, o João Batista ele fala, não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ali até ele estava reconhecendo a santidade de Jesus, Sim. né? Aquele que nunca errou. Como é que eu vou te batizar se o Senhor não fez nada de errado, não tem do que se arrepender? Então, ele reconhece a humanidade dele e a santidade de Jesus, aquele que era puro. E a gente vê que eles dão o exemplo, até porque o batismo é uma confissão pública, não é verdade? Tanto que quando se tem um casamento, você firma aliança, mas tem a aliança também, a cerimônia diante dos homens, tem ali a bênção de Deus, tem que ter uma confissão pública, ou você quer ter um compromisso com a pessoa no secreto. Isso aí não é um compromisso. E também, pastor William, tem várias bênçãos associadas ao batismo. Essa pessoa, ela precisa tomar uma postura logo, porque tem gente que vai falar assim, não, mas eu não tô sentindo ainda que é o tempo de eu me batizar, eu acho que não tá na hora, não tô sentindo. Isso é o diabo falando no ouvido, mas é Satanás, prazer, Satanás, apertando a mão da pessoa. A gente precisa entender que o batismo ele é uma bênção, né? É uma capacidade que Deus nos dá para que a gente, como o pastor Amiri falou, para a remissão dos pecados. A Bíblia diz que não logo depois de muitos dias do batismo das águas receberíamos também o batismo do Espírito Santo. A pessoa que ela não se batiza, ela não consegue cumprir o mandamento que o Senhor colocou. Eu creio que
o próprio Jesus, ele se batiza até por uma questão de justiça, né? Porque ele falou que todo homem que crê e for batizado será salvo. Então, assim, demonstra até amor por parte de Jesus para que ele não viesse alguém, de repente, já sabendo na sua imensa sabedoria, alguém depois, anos depois, falasse, não, Jesus não fez. Eu sou seguidor de Jesus, Jesus não passou pelo batismo. Então, assim, até falo com o pessoal que está em casa que, de repente, ainda não tomou uma decisão, se batize, irmão, pelo amor de Deus, vai. Jesus está voltando e o negócio está sério. É porque a sua vida não tem que ser baseada no sentimento, mas no mandamento, né? Com certeza. O Senhor falou, quem crê e for batizado. Eu creio, só falta ser batizado e tá esperando o quê? Não, vou esperar Deus falar comigo. Não vai descer um anjo do céu de novo, não, mano. Já tá na Bíblia, já tá na Bíblia. Não tem mais que descer anjos, tá aqui. Tá aqui. Então, a gente vê Jesus dando o exemplo e também tem o fato de que o batismo é um sinal de morte e ressurreição, Sim. né? É sepultado o velho homem e nasce ali uma nova criatura. Os pecados foram apagados. Então, até um anúncio, né, de que nós morremos com Cristo e também um dia iremos ressuscitar com Ele. Sim. Seguindo aqui, eu vou partir para o versículo 16, que vai dizer assim... João concordou, né? E no 16 diz: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então a gente vê aqui Jesus estava presente, o Espírito Santo também, e no 17, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Olha só aqui, que cena maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo, todos juntos, e uma declaração que nos chama a atenção, até porque a gente só vai ver no próximo capítulo, Jesus começando o seu ministério. Ele vai ser tentado, né? Vai vencer, já dando spoiler aqui para você, que ele não falhou em nada. Mas a gente vai ver ele começando o seu ministério. E essa declaração sobre Jesus, ele não tinha feito nada ainda. Isso só mostra que os nossos esforços, Deus nos ama apesar disso, não é verdade, Sim. pastor? Eu acredito que sim. É uma capacidade do amor que a gente recebe por Deus. Não é uma coisa nossa, é muito mais uma característica dele, né? Dele de amar. E também eu acredito que Jesus, ele dava prazer a Deus pela capacidade de procurar o ensino, né? A Bíblia diz que Jesus desde de novo sentava para poder aprender e é uma necessidade que a gente tem que ter de carecer, necessitar de mais do Senhor. Quanto você mais se coloca a aprender mais de Deus, se coloca, deseja, eu acho que isso traz prazer. Eu não sou pai, ainda não tive essa felicidade, mas eu imagino o pastor Abner, que é pai, vai saber dizer muito mais. Se um dia a filhinha dele, já com entendimento, ainda começando a aprender da vida, chega, pai, como é que se eu tiro uma mensagem? Você vai querer aprender aquilo que o pai está fazendo, é uma felicidade tremenda. Conhecer o pai, né? Isso é verdade. Sim. Nós olhamos aqui e vemos que declaração linda que o próprio pai faz sobre o seu filho. Sim. E ver que o amor de um pai, o senhor pode dizer muito melhor, né? Porque eu também não sou mãe. Você é o único aqui que tem capacidade para poder falar, né? Credencial. Que não depende do desempenho da Alice. O senhor ama ela. Isso independe se ela fez alguma coisa certa ou errada. Não é baseada no esforço que ela faz para te agradar, o Senhor simplesmente ama ela. E quando falamos isso na perspectiva de Deus, essa é a graça, né? Isso. Eu entendo que esse amor de pai com filho, mãe com filho, é um amor que Deus, ele tira assim um pedacinho do amor dele que ele tem por nós e mostra pra gente como é. Sim. Eu entendo assim. Minha filha, independente do que ela faz, pai é meio babão, né? A filha começou a andar, olha que linda, tira foto, grava vídeo, posta. Falou a primeira palavra, toda errada, mas pro pai, ai, que lindo. Que lindo, o pai entende tudo. Entende. É aquele rabisco que vai falar que tá lindo, né? Lindo, obra de arte. E o mais legal é que Jesus, ele tá aqui cumprindo o quê? A vontade do pai. Sim. Então o pai humano, né? Ele fica feliz com a filha de qualquer jeito. Mas quando a filha é obediente, quando o filho está seguindo os passos do pai, é uma realização até maior. Então eu acredito que aqui nessa parte, Deus está falando assim, tá no caminho certo, tá fazendo realmente a minha vontade, então vai seguir o plano, e o plano maior era nós aqui, né? Exatamente. Nós para alcançar a nós também, alcançando a salvação, a vida eterna, e alcançar cada vez mais pessoas
daí por diante. Exatamente. Todos que são nascidos de novo são filhos amados e o amor do Pai independe. Mas como o pastor falou, você quer agradar a Deus? Aí já é outra história. Ele vai falar, não tenho maior alegria do que essa, do que saber que os meus filhos andam na verdade. Então você quer alegrar o coração do Pai? Anda na palavra, anda na santidade. Nós precisamos não só ser amados, mas buscar também agradar ao Senhor. E assim finalizamos esses 17 versículos de Mateus, capítulo 3. Mas para fechar mesmo, oficial, a gente vai com um comentário agora do missionário R.R. Soares, que sobre Mateus, capítulo 3, ele diz assim: João Batista exortava o povo ao arrependimento e realizava batismos no Jordão. Porém, para que as pessoas não o confundissem com o Salvador, Mateus explicou que ele era o precursor do Messias, o qual fora anunciado pelo profeta Isaías. João Batista confirmou essa verdade ao declarar que depois dele viria alguém que é mais poderoso, Jesus, o qual o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Os fariseus e saduceus foram repreendidos para que abandonassem seus pecados e demonstrassem publicamente os resultados do genuíno arrependimento. Entretanto, caso isso não ocorresse, quando fossem julgados pelo Senhor, seriam queimados, tal como a palha. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim aprendemos também da importância do batismo. Jesus nos dando aqui o exemplo. E assim finalizamos Mateus capítulo 3. Já estude o próximo capítulo, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos e muito ensinamento para a sua vida. Pastor William, muito obrigada. Eu que agradeço, dona Gília, mais uma vez é bom estar aqui. É bom poder levar a palavra de Deus dessa forma tão descontraída, eu particularmente gosto muito. E fique atento que se você ainda não tomou a decisão pelo batismo, se batize, porque de repente Deus preparou todo esse episódio, toda essa conversa, para que você venha entender que é um mandamento, tem que seguir, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. É sentimento, é mandamento. Sim. Não tem que vir um anjo falar com você não, já está aqui, ó, na Bíblia, registrada a vontade de Deus. E pastor Abner, muito obrigada também. Nada, poxa, um prazer imenso estar aqui. Já me autoconvido para a próxima. O Lucas anota isso, hein? O Lucas não esquece disso. Mas foi um prazer imenso. O tempo passa tão rápido, né? Por mim ficaria mais tempo aqui. Mas eu faço das palavras do pastor William as minhas palavras também. Tome a sua atitude, tome a sua decisão, porque a hora é chegada. Não foi à toa que a gente está aqui estudando sobre o batismo, sobre arrependimento. É para você que está aí fazer a sua parte. Exatamente. E você de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, o carinho aqui que você nos acompanha diariamente, estudando a palavra. Que Deus te abençoe e, como eu disse, volte amanhã para mais ensinamento. Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês e até mais. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.